Oi, turma, tudo bem com vocês? Dando sequência à nossa aula, hoje vamos falar sobre o período composto por subordinação. A gente já falou sobre o período composto por coordenação na outra aula, mas para quem não se lembra, vou explicar aqui a diferença básica entre coordenação e subordinação. No período composto por coordenação, as orações são sintaticamente independentes, ou seja, uma oração não vai depender da outra. Eu posso separar as orações e a gente vai continuar entendendo o sentido delas. Já no período composto por subordinação, isso não acontece, ou seja, uma oração depende da outra para fazer sentido. E nós temos 3 tipos de orações subordinadas. As subordinadas adjetivas, que a gente vai ver hoje, subordinada adverbial e subordinada substantiva. A primeira coisa que a gente precisa entender é por que o nome oração subordinada adjetiva. É que em alguns casos, um adjetivo pode ser transformado em oração, passando a se chamar oração adjetiva. Observem esses exemplos aí. O primeiro exemplo, meu vizinho cultiva árvores frutíferas, é um período simples, porque só tem um verbo, que é o cultivar. Mas eu posso transformar esse período simples em um período composto. Basta eu criar mais um verbo. E como é que eu faço isso? Eu transformo o adjetivo frutíferas em uma oração adjetiva equivalente. Então, frutíferas pode virar a oração que dão frutos. Então, agora o meu período passou a ser composto porque eu tenho 2 verbos. O primeiro verbo, que é o cultivar, e o outro, que é o verbo dar. Observem que árvores frutíferas do primeiro exemplo é a mesma coisa que árvores que dão frutos no segundo exemplo. A diferença é que antes eu tinha o adjetivo frutíferas, o meu período era simples porque eu só tinha um verbo, e agora eu tenho uma oração adjetiva e o meu período passou a ser composto porque eu criei mais um verbo. Então agora eu tenho 2 verbos. Vejam esse outro exemplo aí. Minha pesquisa revelou dados assustadores. Essa oração também é um período simples, porque só temos o verbo revelar. Mas nós podemos transformar esse período simples em um período composto. Para isso, basta criarmos mais um verbo. Então, vamos lá. Como é que eu posso fazer isso? Eu pego o adjetivo assustadores e transformo esse adjetivo em uma oração adjetiva equivalente, que pode ser que assustam. Então, agora o meu período passou a ser composto porque eu tenho 2 verbos, que é o revelar e o verbo assustar. Vejam que dados assustadores do primeiro exemplo é o mesmo que dados que assustam do segundo exemplo. O meu período simples passou a ser composto e o adjetivo foi transformado em uma oração adjetiva. Toda oração subordinada adjetiva, ela tem que ser iniciada com um pronome relativo. Os principais pronomes relativos são esses que estão aí: o que, quem, onde, cujo, qual, quanto.
A oração que possuir o pronome relativo vai se chamar oração subordinada adjetiva. E a oração que não tiver o pronome relativo vai ser a oração principal. Então, nesses exemplos que nós vimos aí, primeiro exemplo, meu vizinho cultiva árvores que dão frutos. Eu identifiquei o meu pronome relativo, que é o que. Então, quando eu identifico o pronome relativo, eu sei que aquela é a oração subordinada adjetiva. Então, a minha oração subordinada adjetiva é que dão frutos. Tudo que sobrou é a oração principal. Então, meu vizinho cultiva árvores é a oração principal. No outro exemplo, minha pesquisa revelou dados que assustam. Eu também identifiquei o pronome relativo que. Então, que assustam é a minha oração subordinada adjetiva. E a minha oração principal vai ser minha pesquisa revelou dados. Observem aí nesses outros exemplos que a oração subordinada adjetiva pode estar no meio do período. E o pronome relativo, ele pode vir flexionado ou acompanhado de uma preposição exigida pelo verbo. Então, aí no primeiro exemplo, a árvore cujos frutos amadureceram, o pronome relativo é cujos. Lá no segundo exemplo, o garçom a quem dei gorjeta, o pronome relativo é quem. Então, aí nesse primeiro período, o que está em vermelho é a oração principal. A árvore fica no meu quintal. E o que está em azul é a oração subordinada adjetiva, cujos frutos amadureceram. Então, essa oração subordinada adjetiva tem a presença do pronome relativo cujos, no masculino e no plural, porque ele está se referindo a frutos. No segundo exemplo, o garçom a quem dei gorjeta foi demitido. A oração principal está em vermelho, o garçom foi demitido. E a oração subordinada adjetiva está em azul, a quem dei gorjeta. Essa oração adjetiva tem a presença do pronome relativo quem, que será sempre usado para pessoas. Aí, no caso, a gente está se referindo ao garçom, por isso nós usamos o pronome relativo quem. E antes do pronome relativo foi usada a preposição a, pois o verbo dar, ele exige essa preposição, né? Quem dá a gorjeta a alguém. Por isso que antes do pronome relativo nós usamos a preposição a. E finalmente nós chegamos na parte da classificação das orações subordinadas adjetivas, tá? É bem fácil, são só duas classificações. A subordinada adjetiva pode ser restritiva ou explicativa. Vamos ver primeiro a subordinada adjetiva restritiva. Ela limita, ela restringe o sentido do substantivo ou pronome. Vamos entender isso. Olha o primeiro exemplo aí. Os alunos da 902 que fizerem os trabalhos ganharão um prêmio. Então, eu identifiquei o meu pronome relativo, que é ali o que. Já sei que aquela oração é a oração subordinada adjetiva. Aí agora eu tenho que dizer se ela é restritiva ou explicativa. Então, quando eu digo que a subordinada adjetiva restritiva limita, restringe, eu quero dizer que de um total, de um grupo, eu vou restringir, eu vou pegar só uma parte. Então, os alunos da 902 que fizerem os trabalhos ganharão um prêmio. São todos os alunos da 902? Não, são só aqueles que fizerem o trabalho. Então, vamos supor que na 902 tem 40 alunos.
só 15 fizeram o trabalho. Então, só esses 15 é que vão ganhar o prêmio. Isso é restringir, isso é limitar de um grupo todo, é uma parte que vai ter, aí no caso, vai ganhar o prêmio. Segundo exemplo, o livro que ficou desaparecido durante anos foi encontrado. Quando eu digo o livro que ficou desaparecido durante anos, foi qualquer livro que foi encontrado? Não, né? É só o livro que ficou desaparecido durante anos. Então, de todos os livros, aquele que ficou desaparecido durante anos é o que foi encontrado. Então, eu também limitei, eu restringi. Não são todos os livros, foi um único. Isso é subordinada adjetiva restritiva. Quando eu pego uma parte do todo e restringe, eu limito. Já a oração subordinada adjetiva explicativa apenas explica uma característica do substantivo ou do pronome e vem entre vírgulas. Então, observem o exemplo aí. A neve, que é fria, provocou a morte da vegetação. Essa característica aí da neve, né, que é fria, ela está apenas explicando essa característica. Ela pode ser até retirada aí da frase, que também não vai fazer tanta diferença. Então, ela vem entre vírgulas. Isso aqui é mais fácil. A restritiva não vai ter vírgula e a explicativa vem entre vírgulas. Lucas, que é nosso melhor amigo, merece nossa confiança. Então, eu também estou falando de uma característica aí do Lucas, que é ser nosso melhor amigo. Também estou só explicando. Observem aí que também veio entre vírgulas, tá? Então, a subordinada adjetiva explicativa explica uma característica e vem entre vírgulas. A subordinada adjetiva restritiva não vem entre vírgulas e serve para limitar, para restringir o sentido do substantivo ou do pronome. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem dúvidas, é só voltar e assistir a apresentação. Até a próxima, gente. Tchau!